E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos tratar agora de um tema que já está na moda há alguns anos, que foi reforçado agora por uma decisão do STF desta semana, tá? Vamos tratar de medicamentos e poder público, judicialização da saúde. Nós vamos, ao fim desse vídeo, responder basicamente a seguinte pergunta: o Estado é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo? Mas até chegar lá, a gente vai rever algumas perguntas que são anteriores a essa e que já tem resposta na jurisprudência do STF e do STJ. Assim o seu conhecimento fica mais robusto, tá? Não fica focado só na decisãozinha específica desta semana, beleza? Lembrando que esse é um tema essencial para provas de segunda fase, tá? Cai na primeira fase? Cai, mas despenca em prova discursiva. Peça processual, se a sua prova cobra uma peça processual, dê um jeito de estudar isso daqui, tá? Só mais um lembretezinho rapidinho, 30 segundos aqui, 10 segundos. É o seguinte, nós vamos começar a postar os slides das videoaulas no nosso canal no Telegram, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quer receber os slides dessas e todas as próximas videoaulas que postarmos aqui no canal, você entra lá no Telegram que eu vou postando lá todo dia, tá? Porque muita gente usa esses slides para fazer revisão de véspera de prova, ou então para enriquecer um material que já tem, sabe? Então, muita gente me pede, para não ter que ficar passando um a um, nós criamos esse canal lá para ficar fácil essa comunicação e eu não perder tempo passando para cada pessoa, né? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Qual ente responde na ação de fornecimento de medicamentos? Essa é uma questão processual, na verdade, aqui. Quem tem a legitimidade passiva? E aí, olha o que o STF entende. Esse julgado é 2019, ele é emblemático, tá? Mas esse entendimento já é bem mais antigo que isso. É o seguinte: os entes da federação, em decorrência de competência comum, são subsidiariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, tá? Então, olha só, falou de área de saúde, é competência comum, tá? O seu José, que está precisando do medicamento, ele pode entrar contra o município, contra o estado ou contra a União. Contudo, nos regramentos internos do SUS, existe uma divisão de atribuições entre os entes federativos. E aí, o que pode ocorrer é o seguinte: o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Imagina o seguinte: o município foi condenado a fornecer determinado medicamento, mas esse medicamento, pelas diretrizes do SUS, é de competência da União. O juiz vai extinguir a ação por legitimidade passiva? Não. O juiz vai falar: município, você vai ter que fornecer esse medicamento sim, e pode cobrar o ressarcimento da União, tá? Beleza. Primeira questão aqui pra gente. Segundo ponto importante: o poder público pode ser condenado a fornecer medicamentos não registrados na Anvisa. E aí você se lembra, a Anvisa é uma agência reguladora, sabe aquele assunto que a gente estuda lá no direito administrativo? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma agência reguladora que tem diversas atribuições no Brasil, dentre elas a atribuição de liberar a comercialização de fármacos, tá? De medicamentos no Brasil. E aí você imagina o seguinte: tem determinado tratamento que ainda não tem autorização da Anvisa. O seu João entra na justiça falando: União, forneça para mim esse medicamento que não está registrado na Anvisa. O juiz deve condenar a União? Olha só, julgado aqui do STF também. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Essa é nossa primeira regra, tá? Medicamento experimental não pode ser determinada sua concessão judicialmente. Beleza, essa é a regra, temos exceções, vamos lá. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, claro que a sua prova vai cobrar exceção aqui, tá? É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, ou seja, sem registro na Anvisa, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, tá? Quando preenchidos 3 requisitos. Então é o seguinte: a indústria farmacêutica foi lá e fez o pedido de registro na Anvisa. A Anvisa está demorando. Cumpridos esses 3 requisitos, o juiz pode conceder aquele medicamento, ainda que sem registro na Anvisa. Quais os 3 requisitos? Existência de pedido, não a parte processual, né?
a indústria farmacêutica, que é dona daquela patente, tem que ter feito aquele registro na Anvisa, tem que ter pedido o registro. Depois, nós temos que ter o registro desse medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. É claro que o Supremo aqui ele não quis usar essa linguagem para não soar pejorativo, preconceituoso. Mas o critério aqui é o seguinte, olha, tem alguns países que nós confiamos no sistema de saúde deles, geralmente países do primeiro mundo. Tem países que nós não confiamos no sistema de saúde deles, geralmente países periféricos, mais pobres. Então, se esse medicamento ele só tem registro lá na Anvisa do Uzbequistão, com todo respeito ao Uzbequistão, mas provavelmente o judiciário não vai considerar isso uma agência renomada. Agora, se tem registro lá na União Europeia, no Japão e na Austrália, pô, me parece que os países aí que mais resguardam a saúde de sua população estão aprovando esse medicamento. Então, há uma tendência a se considerar que esse medicamento deve ser aceito no Brasil, tá? Esse é o segundo requisito. Terceiro requisito, inexistência de substituto terapêutico. O paciente, ele não pode pedir um medicamento só porque ele quer, porque ele acredita que aquele medicamento é melhor. Nós temos que ter laudos médicos falando, olha, não existe outro fármaco que faça esse mesmo trabalho nessa mesma situação. Cumpridos esses 3 requisitos, o juiz pode deferir o pedido para se condenar o poder público, nesse caso especificamente a União, tá? Essa é uma exceção àquela nossa regra que qualquer ente federativo pode responder. Nesse caso de medicamento que não tem registro na Anvisa, é só a União que pode responder. E o juiz pode deferir o pedido desde que cumpridos esses 3 requisitos, ok? E aí, agora nós chegamos na nossa segunda questão, na nossa terceira questão, na verdade. É o seguinte, e se o remédio tem registro na Anvisa, mas não está na lista do SUS? Olha só, o SUS ele tem uma lista de medicamentos que são fornecidos de graça para a população, tá? O problema é o seguinte, nem todo remédio que tem autorização da Anvisa está na lista do SUS, porque o SUS ele não fornece tudo para todas as pessoas, né? E aí, o STJ resolveu isso pra gente em 2018 falando o seguinte, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Quais requisitos? Agora é o STJ que exige. Olha só, 1. Comprovação por meio de laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, tá? Então, olha só, tem que ter um laudo médico falando, olha, o SUS aqui, para esse caso, ele faz, por exemplo, determinado tipo de quimioterapia, mas essa quimioterapia não funciona para esse tipo específico de doença que nós temos aqui. Nós precisamos desse outro tratamento, desse outro remédio aqui que não está no protocolo do SUS. O juiz pode fornecer, tá? 2. Incapacidade financeira da parte. Se a parte tem condições de pagar o tratamento, ela deve arcar com o tratamento. Ainda que saúde seja dever do Estado, o Estado não tem o dever de fornecer saúde gratuita para aqueles que podem pagar por essa saúde. Claro que ele tem o dever da pessoa que vai lá no pronto-socorro, da pessoa que vai lá buscar o atendimento médico no hospital. Você não vai deixar de atender ninguém porque esse alguém é rico. Mas fornecer medicamento, a jurisprudência é bem consolidada nesse sentido. Se a parte tem condições de pagar pelo tratamento, ela deve pagar e não buscar o judiciário para obrigar o SUS a fornecer gratuitamente aquele remédio, tá? 3. Existência de registro do medicamento na Anvisa, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, o medicamento que não está no protocolo do SUS precisa, pela jurisprudência do STJ, da existência do registro na Anvisa. Ótimo. Tudo isso daqui já funcionava perfeitamente até semana passada. Até que esta semana, aliás, quarta-feira agora, dia 11, o STF foi julgar o seguinte ponto. E se o remédio, além de não estar na lista do SUS, for um medicamento de alto custo, tá? E aí, o STF ainda não definiu em definitivo, porque ele ainda não publicou o acórdão, mas nós vamos ver a partir de agora a situação atual e como você vai marcar na sua prova até que o Supremo decida em definitivo esse assunto, tá?
Então olha só o que foi publicado no site do Supremo, lembrando que está sem acórdão definitivo, tá? O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente quando não estiverem previstos na relação do programa de dispensação de medicamentos em caráter excepcional do SUS. Olha o que o Supremo decidiu. Se o remédio de alto custo não está na lista do SUS, a regra não é obrigatório o fornecimento. Se cair exatamente isso na sua prova, você vai marcar correto, tá? Mas saiba, tenha bem registrado que essa é a regra da qual teremos exceções. O problema os ministros, nos seus votos individuais, apontaram as exceções, mas eles não chegaram a um consenso de quais serão essas exceções a essa regra aqui. Por isso eu entendo que esse assunto não pode ser cobrado na prova objetiva do ponto de vista das exceções, tá? Se você for fazer uma prova objetiva agora, só vai cair essa regra. Eu tenho certeza que essa regra aqui vai despencar daqui para frente, tá? E a regra não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo. Para as exceções, se cair na prova discursiva, é interessante você ter algo a dizer, tá? E aqui eu vou falar para você quais são os parâmetros que a primeira instância e os TJs estão utilizando. Para montar esse vídeo, eu fui buscar informações com os procuradores do estado aqui do Mato Grosso que trabalham especificamente nessa área de saúde, tá? Porque eles entendem mais do que eu do assunto. E aí me apontaram o seguinte, olha, está sendo cobrado concomitantemente 4 requisitos, tá? Então veja, isso não é o julgamento do STF, porque o STF ainda não definiu esse aspecto, ele só falou que vai definir, nós não sabemos quando, tá? Mas é o que está sendo feito na prática pelo judiciário, e é importante você saber isso para fazer prova discursiva, tá? Então olha só, nós temos exceções, o STF não decidiu. O mais provável é que seja necessário o seguinte, e esse é o mais provável porque é o que está sendo feito hoje pelo judiciário em sua maioria. Tem que demonstrar a necessidade do medicamento, tá? Tem que ter um laudo médico, assinado por um médico, obviamente, falando, olha, tal remédio é imprescindível, se não tiver tal remédio, não tem outro tratamento adequado. Outro, demonstração da ineficiência dos demais tratamentos, demonstração da incapacidade financeira da parte e registro na Anvisa, tá? Esse registro na Anvisa serve especialmente para limitar tratamentos experimentais e que muitas vezes são feitos fora do Brasil, tá? De vez em quando você vê uma notícia na mídia, o juiz condenou o Estado a fornecer um tratamento de 10 milhões de reais que é feito na Tailândia, sabe alguma coisa assim? É justamente para vedar esse tipo de conduta que se adota esses 4 requisitos aqui. Lembrando, esses 4 requisitos ainda não estão chancelados pelo STF. O que está chancelado pelo STF é o caráter não obrigatório, em regra, de fornecer medicamentos de alto custo. Como ainda não temos o acórdão definitivo do STF, esse assunto ainda não morreu, tá? Assim que nós tivermos atualização, vamos fazer outro vídeo para você aqui no canal. Mas os examinadores não deixarão de cobrar esse assunto só porque não está plenamente definido no STF. Todos os julgados que eu trouxe até agora são válidos e já estão caindo e vão cair muito em prova ao longo destes anos 2020, 2021. Perfeito? É isso aí e vamos juntos!